Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça, que a paz, que as misericórdias do Senhor estejam comigo e com você nesta manhã. É muito bom estarmos aqui, mais uma vez, podendo compartilhar com vocês que estão conectados conosco, este culto de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui por um único e exclusivo propósito: adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E é bom ter você nessa manhã conosco. Você que acordou, que se levantou e se preparou para estar conosco nesta manhã, adorando, bendizendo e exaltando o nome do nosso Deus. Hoje de manhã eu pensava, enquanto eu me dirigia para cá, que é muito bom estarmos, de certa forma, no conforto do nosso lar, adorando e bendizendo ao Senhor, né? E dessa forma permitindo que a presença do Senhor encha a nossa casa. E que você possa se sentir dessa forma nessa manhã. O meu desejo, o desejo do nosso coração é que o Senhor esteja presente, preenchendo a presença dEle na sua casa. Que o Espírito Santo do Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, nesta manhã. Que Ele possa te consolar, que Ele possa te curar, que Ele possa preencher a tua vida e transbordar do seu Santo Espírito, trazendo alegria, paz, felicidade a você e a toda a tua casa nesta manhã. Esse é o desejo do nosso coração, o desejo e a nossa oração nesta manhã. E eu quero convidar você a começar esse momento de adoração ao Senhor, abrindo a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia ou com o teu celular na mão, no livro de Salmos, no capítulo 48, nós leremos o verso de 1 a 3. Leremos o livro de Salmos, capítulo 48, versículos de 1 a 3. E diz assim a palavra do Senhor: Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Que essa possa ser a mensagem de Deus para a sua vida nessa manhã, nesse começo de culto. O Senhor é a nossa proteção, Ele é a proteção da nossa cidade, Ele é a proteção da nossa vida. Se há um lugar para qual nós podemos correr quando nós temos problemas, quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos envolvidos em situações, é para o monte do Senhor, esse monte, esse refúgio eterno, que não se move, que está sempre ao nosso lado, à nossa disposição, à altura da nossa voz, à altura da nossa mão. É só você olhar para cima e clamar ao Senhor. Ele te ouve em todo o tempo, está disposto, ansioso a te abençoar, ansioso a dizer: meu filho, estou aqui cuidando de todas as coisas. Que você possa sentir essa paz nessa manhã, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ele cuidou do nosso passado, Ele cuida do nosso presente e certamente Ele cuidará do nosso futuro, porque Ele é santo, poderoso, Ele pode muito mais do que você pode imaginar, muito mais do que eu posso imaginar, muito mais do que qualquer situação, muito mais do que qualquer problema. Certamente Ele é o Deus que cuida de nossas vidas. E nesse espírito, nessa manhã, eu quero te convidar a cantar esse cântico que fala: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que nós possamos exaltar o nome do Senhor nessa manhã, glorificar e começar esse culto adorando, bendizendo e exaltando esse santo nome, dizendo: Senhor, reconhecemos que o Senhor é grande, que o Senhor é o Deus poderoso e que na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, há alegria, porque o Senhor é a alegria de toda a terra. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Bem, ainda nesse espírito de adoração, eu quero te convidar a cantar mais uma canção conosco que fala: a cada manhã te encontrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar. Essa é uma canção que eu gosto muito. Ela, para mim, é uma demonstração de adoração ao Senhor e uma afirmação de fé que fala por toda a minha vida: eu te adorarei, no final de cada dia eu te adorarei. Nós possamos, com essa convicção, adorar e exaltar o Senhor, dizendo: Senhor, nós te adoraremos, ainda que todas as coisas se demonstrem ao contrário, nós te adoraremos, porque reconhecemos que o Senhor é Deus. Amém? Te encontrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar.
em tua presença viver, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em toda a minha vida eu te adorarei, no final de cada dia eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. Te encontrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em tua presença viver, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em toda a minha vida eu te adorarei, no final de cada dia eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. Em toda a minha vida eu te adorarei, no final de cada dia eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Amém. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos nessa manhã, Senhor. E separamos esse tempo, Senhor, para curvar as nossas frontes, os nossos corações em adoração a Ti, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e principalmente que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, ó Pai. Curvamos os nossos corações, ó Pai, na esperança de que o Senhor está conosco e que o Seu Espírito, Senhor, inunde o nosso ser, que Ele venha se fazer presente nessa manhã, em cada vida, em cada coração, Senhor, que está conectado conosco nessa adoração, nesse louvor a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ser exaltado, que o Teu nome possa ser glorificado, que o Senhor possa ser aclamado nesta nação, Senhor, porque reconhecemos, Senhor, que se há uma esperança que nós podemos ter, é que o Senhor está conosco, cuidando de todas as coisas. Obrigado pela Tua presença conosco nessa manhã. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e certamente por tudo que o Senhor fará por nós. Fica conosco, Senhor, enche nosso coração e fala conosco nesta manhã. É a nossa adoração, é o nosso louvor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia mais uma vez, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, nós leremos dos versos 8 a 12. 2 Timóteo, capítulo 1, nós leremos os versos de 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Jesus Cristo,
desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele se tornou inoperante e a morte trouxe à luz a vida e imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O Senhor é aquele que tem estado conosco, é aquele que tem nos chamado a ter comunhão com Ele, e Ele tem o desejo de ter comunhão conosco diariamente. Mas nós muitas vezes deixamos de olhar para Deus e olhamos para nós mesmos e deixamos de confiar em Deus para confiar em nossas próprias capacidades, em nossa própria inteligência, em nossa própria razão. E com isso, nós acabamos muitas vezes nos afastando do Senhor, porque nós sabemos que o resultado da nossa natureza humana é o pecado, porque o nosso coração é enganoso e ele constantemente nos leva a enganos, nos leva a falhas, nos leva a erros. Esse é o momento em que eu quero te convidar a um momento de oração, um momento de nós estarmos conversando com o Senhor e dizendo para Ele que talvez muitas vezes nós confiamos em nós mesmos e não olhamos para o Senhor, não esperamos dele direção para as nossas vidas e acabamos nós mesmos querendo atropelar as coisas, a tomar a providência, nos apressamos em fazer as coisas e acabamos deixando para outro momento a vontade do Senhor. E aí, muitas vezes acabamos reconhecendo que não fizemos a coisa correta e temos que voltar correndo para Deus, falar: Senhor, nossa, essa situação está nos afligindo, nossa, eu não sei o que fazer. E muitas vezes nós causamos os nossos próprios problemas porque fazemos as coisas na hora errada, no tempo que não é o tempo de Deus. Então nessa hora eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, para fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte e falar com o Senhor. O Senhor te ouve, o Senhor está presente aí na tua casa e aqui neste lugar nessa manhã, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa antes mesmo de você orar, meu irmão. O Senhor, Ele escolheu nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados antes mesmo de criar o mundo. Ele escolheu ser nosso libertador antes mesmo das coisas acontecerem. Então, não se preocupe com o pecado. O pecado, ele é uma coisa que o Senhor já resolveu. Mas Ele quer que você confesse o seu pecado, não porque Ele precisa que você converse com Ele e fale o que você errou, mas por uma questão pedagógica. Quando nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, nós reconhecemos aquilo que temos falhado. E ao reconhecermos como nós falhamos, nós somos então convidados a andar de uma maneira diferente, a andar em novidade de vida, deixando para trás aquilo que nos faz tropeçar e olhando para o Senhor. Então curve a sua cabeça nessa hora e fale com o Senhor, converse com Ele e fale com Ele aquilo que te tem feito mal, aquilo que tem te feito de repente afastar-se do Senhor, aquilo tem coberto seus olhos de olhar para cima, de esperar do Senhor o socorro, e tem te feito na ansiedade, nessa questão, nessa pressa de resolver as coisas, de confiar nos seus próprios méritos, nos seus próprios propósitos. Converse com o Senhor, porque Ele te ouve nessa hora. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos glórias nesse dia. Nós rendemos graças ao nome de Jesus, porque até aqui a tua boa mão tem nos alcançado. E porque em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós queremos que o teu perdão, que a tua graça nos alcançou. Ó Pai, obrigado porque mesmo sujos, mesmo imerecedores, Pai, da tua presença, mesmo distantes do Senhor, afundado nos nossos pecados, mesmo assim o Senhor nos amou, mesmo assim o Senhor escolheu nos amar, mesmo assim o Senhor escolheu ter um relacionamento conosco.
E o Senhor nos lava, nos limpa, nos purifica. E por isso nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Mas nós também queremos te pedir, Pai, vem trabalhar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Vem nos ensinar, Pai, a fugirmos da face do pecado. Ó Deus, vem nos afastar daquilo que não te agrada. Vem afastar o nosso coração, Pai, daquilo que não é o centro da tua vontade. Ó Deus, nos dê força, Senhor, para enfrentarmos, para abandonarmos as práticas que têm entristecido o teu coração, que têm nos afastado de ti. No nome do Senhor Jesus, Pai, começa, Pai, mais uma vez hoje, nesta manhã, a escrever uma nova história sobre as nossas vidas. Uma história escrita através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, do Cordeiro Santo do Senhor que tira o pecado do mundo. Ó Pai, nessa manhã nós te agradecemos, nós louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque o teu perdão, porque a tua graça tem nos alcançado. Por isso nós oramos, nós rendemos graças, nós damos glórias ao nome santo, santo, eternamente poderoso e santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Como é bom nós podermos perceber que o Senhor nos ouve e que Ele perdoa os nossos pecados, e que Ele lava o nosso coração e nos dá nesse momento um coração novinho, limpinho, eu diria até cheiroso, né? Para experimentarmos a graça do Senhor. Meu irmão, que essa graça te alcance nessa manhã, você possa se sentir abraçado pelo Senhor, você possa saber que o Senhor quer ter um relacionamento contigo, Ele quer estar junto contigo, e seja em qualquer situação, seja nos momentos de alegria, nos momentos de celebração, nos momentos de tristeza, nos momentos de aflição, nos momentos de doença, o Senhor está conosco, Ele quer estar conosco todo o tempo, e basta você querer estar com Ele também, amém? Nesse espírito de louvor, eu quero dar alguns avisos para nós, avisos práticos. Primeira coisa, eu queria te falar sobre os nossos atrasos. Como vocês podem perceber, às vezes nós começamos o culto um pouquinho atrasado, mas nós estamos num processo constante de aperfeiçoamento de equipamentos, de formas de transmissão. Então, eu peço que os irmãos tenham paciência conosco, porque nós muitas vezes acabamos atrasando um pouquinho por alguns problemas técnicos, alguns ajustes daqui e dali, mas isso faz parte da nossa construção desse modelo novo de culto, amém? Uma outra coisa importante, o pastor Jonas pediu para nos avisar que no domingo que vem nós faremos a ceia. Só que por conta desse cenário diferente que nós estamos vivendo, nós faremos a ceia de uma maneira diferente, tá? Nós faremos a ceia comunitária, você na sua casa e nós aqui, né? Então, o pastor ele pede para que nós, durante essa semana, nós possamos sair e comprar o pão e o suco de uva, né? E que nós possamos separar os elementos na nossa casa. E no domingo que vem, durante o culto, nós vamos orar juntos e consagrar esses elementos e vamos tomar a ceia juntos. Amém? Então, nós faremos isso de uma forma diferente, por conta da restrição do espaço, mas mesmo assim nós não deixaremos de celebrar a ceia, tá? Nós estamos reunidos aqui virtualmente, mas nós certamente estamos reunidos nas nossas casas, com os nossos familiares, e eu penso que essa é uma oportunidade que nós temos de celebrar a ceia juntos, em família, consagrando ao Senhor não somente os elementos, mas as nossas vidas, como sacrifício santo, suave e agradável ao Senhor. Amém? Um outro ponto que eu queria ainda avisar aos irmãos é que nós estamos num contexto diferente, né, de culto. E então, nós estaremos fazendo algumas alterações nesse modelo de culto, com relação aos nossos avisos e com relação também à nossa dinâmica de igreja. Tá? Então eu peço que você fique ligado no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, porque os aniversariantes, os avisos que nós temos, nós vamos compartilhar através dessas mídias, tá? Para que a gente possa então ter o convívio da vida e da igreja perto de nós, mas de maneira mais prática, para que nós possamos então
otimizar o nosso tempo e também alcançar mais pessoas, que as pessoas possam fazer parte do convívio e da participação da nossa igreja, tá bom? E um outro ponto importante, eu quero agradecer aos irmãos desde já. Nós estamos passando agora para o momento de ofertório, e eu quero agradecer aos irmãos porque nós temos recebido uma resposta muito boa, muito positiva dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Essa era uma preocupação da administração da igreja, por conta de todos os compromissos que nós temos, né? E ainda assim, nós temos percebido a bênção do Senhor nos alcançando e nos permitindo alcançar também outras vidas, outras pessoas que têm precisado de auxílio neste momento complicado. Então, nós estamos aí ainda trabalhando com algumas questões, nós estamos conversando ainda com a ação social para ver o que mais que nós podemos fazer enquanto igreja para alcançar as pessoas que estão precisando nesse momento. Então fique ligado você também, porque certamente será publicado nas nossas mídias ações que a igreja está fazendo para poder alcançar aqueles que estão necessitados, porque nós sabemos que certamente nessa hora tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda, de apoio. Então fique ligado que nós estaremos trabalhando essas medidas e também transmitindo essas medidas para vocês através das mídias, né? E obrigado porque você está contribuindo de maneira direta ou indireta para que pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho, com um braço acolhedor, com um carinho e com uma esperança nesse momento de dor e nesse momento de crise, ok? E nesse momento eu quero te pedir para que você possa, se você fez o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, que você possa pegar o seu comprovante, ou que você possa colocar a mão na sua carteira, no seu coração, onde você se sentir mais confortável. E nós vamos consagrar esses dízimos, essas ofertas. E para esse momento, para que nós possamos fazer isso, nós vamos entoar um cântico que você talvez conheça, que fala: te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e por tudo que o Senhor faz. Nós vamos agradecer com todo o nosso ser, amém? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço.
Bem, Senhor, nós te agradecemos e elevamos a nossa voz mais uma vez a Ti. Pai, entendendo que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é o Deus que tem aberto os céus e derramado bênçãos sem medida, Senhor, sobre nós. O Senhor é o Deus que tem, Senhor, colocado à nossa disposição trabalho, sustento, Senhor, alimento, Senhor, saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem nos concedido vida. E obrigado, Senhor, porque nessa hora nós podemos, Senhor, contribuir com a Tua casa, com a Tua obra, Senhor, reconhecendo, Senhor, que através, Senhor, das nossas ofertas, muitas pessoas serão alcançadas e pedindo que o Senhor possa abençoar esses valores para que eles sejam, Senhor, mais do que valores depositados, ó Pai, mas que sejam, Senhor, ações de graça, que sejam, Senhor, ações, ó Pai, que vão alcançar pessoas, que sejam ações, Senhor, missionárias, que elas possam, Senhor, atingir tantas pessoas que precisam Te conhecer e saber, ó Pai, daquela vontade de abençoar, do Seu desejo, Senhor, de estar perto de cada um de nós. Fica conosco nessa hora, Senhor, fala conosco, ó Pai, e, Senhor, seja adorado, seja exaltado, Senhor, seja, Senhor, entronizado, Senhor, na nossa vida, porque, Senhor, queremos Te adorar, queremos, Senhor, alegrar o Teu coração com as nossas vidas, ó Pai, e Te dizer o quanto nós somos gratos por ter um Deus maravilhoso conosco, Senhor, caminhando conosco e vivendo conosco em todos os momentos. É a nossa oração, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda nesse momento de louvor, de adoração ao Senhor, nós estaremos entoando um hino. E ele fala que segurança nós temos em Jesus. Esse é o hino de número 341. Se você quiser abrir o seu inário ou consultar o inário online, ele tem esse cântico e a letra dele disposto para você. E esse cântico ele fala: que segurança eu tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. E o refrão diz, conta essa história, cantando assim: na cruz Cristo foi morto por mim. Amém? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, Estou contente em
Salvador, esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Conta esta história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Amém. Ainda nesse momento de louvor, eu quero te convidar a cantar um cântico que também é bem conhecido. Ele fala: sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar, Senhor, em mim. Que esse seja o desejo e a oração do teu coração nessa manhã, que você possa dizer para o Senhor: Senhor, sobre toda a terra tu és o rei, e o desejo nosso é que o Senhor venha reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, porque reconhecemos que o Senhor é o Senhor sobre tudo que temos, sobre tudo que eu sou. Amém? Sobre toda a terra, Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre o meu reinado, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, pode refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, Reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. reinar em mim, Com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre o meu pensar, Sobre meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
Oh, Pai, exaltamos, glorificamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado, porque temos esse privilégio, Senhor, de exaltar a nossa voz e celebrar a Ti, que é o Senhor, o consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado porque o Senhor está presente neste lugar. Obrigado porque o Senhor está presente em cada lar, em cada coração que está conectado conosco nessa hora. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada vida, Senhor. Cada lar, ó Pai, com a Tua presença, Senhor, com saúde, com prosperidade, com paz. Que o Senhor possa se manifestar e estar presente com cada vida, Senhor. Porque cremos, ó Pai, que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza e Tu és a nossa salvação. Fica conosco e pedimos que o Senhor ministre agora aos nossos corações a Tua palavra. E que ela venha de encontro, Senhor, com as nossas aflições, com as nossas ansiedades, ó Pai. Que ela traga paz, que ela traga, Senhor, cura, que ela traga libertação, que ela traga unção da parte de Deus para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, porque estamos ansiosos em ouvir a Tua voz. É a nossa oração, é a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, o nosso reconhecimento de que o Senhor é tudo em todos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que bom que podemos, Senhor, estar contigo e comigo e com os nossos irmãos aqui. E conosco nessa manhã está o pastor Tom. Pastor Tom vai estar trazendo a mensagem para nós nessa manhã. Que ele sirva de instrumento do Senhor para as nossas vidas. Que ele traga uma mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. E pastor, eu quero orar pelo Senhor nessa hora e pedir que o Senhor possa ser abençoado e ungido por Deus. Amém? Senhor, nós queremos mais uma vez elevar a Ti a nossa voz, ó Pai. E neste momento, Senhor, de maneira muito especial, queremos colocar a vida do pastor Tom nas Tuas mãos, ó Pai. Queremos Te pedir que o Senhor possa derramar sobre ele unção, destreza, Senhor. Que ele possa, Senhor, trazer uma palavra, Senhor, que seja não uma palavra dele, Senhor, nem a sua capacidade, mas que seja, Senhor, a Tua mensagem, que seja o Teu bálsamo derramado através da vida dele ao Teu povo. Senhor, traga, Senhor, refrigério aos nossos corações, Senhor, e mais que isso, traga unção, Senhor, das nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa encher as nossas vidas através dessa palavra, com Teu Espírito Santo, de maneira, Senhor, que possamos transbordar de Ti. Fica conosco, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, seja mais uma vez bem-vindo e abençoado nesta manhã. Amém? Amém, querido, querida, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador. Eu quero te saudar, você que está nos assistindo, e dizer que você é alguém abençoado, que a sua casa é uma casa abençoada, e que nós oramos para que a bênção de Deus, ela continue se derramando sobre a sua vida. É bom nós estarmos aqui, louvando e bendizendo ao nome do Senhor mais uma vez, porque a situação ela pode mudar, a nossa rotina ela pode mudar, mas o nosso Deus ele não muda, o nosso Deus ele permanece sempre o mesmo, e o fato de nós adorarmos ao nosso Deus e disso ser um estilo para a nossa vida, um estilo de vida para nós cristãos, isso também não muda, e nada para o cristão. Eu faço questão de sempre dizer isso, a igreja somos nós. O local de culto pode estar fechado, mas assim como se encontra lá no livro de João, há de chegar um momento em que não é no monte que se louva ao Senhor, há de chegar um momento em que não é no templo que se louva ao Senhor, não é em Jerusalém que se louva ao Senhor, mas o lugar de se louvar ao Senhor é em todos os lugares, desde que seja em espírito e em verdade. Por isso eu quero te dizer, abra o seu coração, deixe Cristo entrar na sua vida, na sua casa, e louve ao Senhor mesmo onde você está, porque o nosso Deus ele te vê, o nosso Deus ele te ouve, o nosso Deus ele te responde. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que se encontra em vários textos da Bíblia. Então, se você quiser prestar atenção na leitura, fique à vontade, depois você volta, o vídeo vai ficar postado e você pode pegar cada texto na sua casa para estudar, para ler. O primeiro texto que eu quero dividir com vocês se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21, a partir do versículo 14, e a palavra de Deus diz assim, ó: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou os mantimentos e uma vasilha cheia de água, e as pôs sobre os ombros de Agar.
Então mandou-a embora com o seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino sob a sombra de um arbusto, e foi sentar-se sozinha, cerca de 1 tiro de flecha de distância, dizendo a si mesmo: não quero ver o menino morrer e nem vê-lo chorar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Agar, o que foi? Não tenha medo, Deus ouviu o choro do menino, dali onde ele está. Levanta-te e tem bom ânimo e o anima, pois eu farei dele e dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu que ali, próximo a ela, havia um poço de água. E sem demora ela encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Amém? E agora a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Deixa eu pegar minha palavra aqui também. 1 Reis, capítulo 19, versículos de número 5 e 6. E a palavra de Deus nos diz assim, ó. Então ele se deitou, Elias, debaixo de uma árvore e dormiu. E enquanto dormia, um anjo do Senhor o tocou e disse: levanta e come. E Elias olhou ao redor e viu que próximo à sua cabeça havia um pão assado em pedras em brasa e um jarro cheio de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levanta-te e come, pois o teu caminho ainda não acabou, e se você não comer, não aguentará a viagem. Então Elias se levantou, ele comeu, ele bebeu, e o alimento lhe fortaleceu para que pudesse continuar a sua jornada até aqui, no nome do Senhor. Ó Pai, nós te damos glórias nessa manhã, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, nós cremos que o Senhor já está no nosso meio, nós cremos que o Senhor já está em cada lar, ministrando a cada coração, mas nós te pedimos, Pai, vem mais uma vez, faz mais uma vez, fala mais uma vez aos nossos corações, que nessa manhã, Pai, nós possamos ter a certeza de que ouvimos a Tua voz, ouvimos o Senhor falar e fomos impactados, transformados, restaurados, saciados pelo nome do Senhor Jesus e por Tua palavra. Essa é a nossa oração, nós te pedimos, toma lugar de honra no nosso meio, no nome de Jesus, amém. Queridos, queridas, eu gosto muito de ouvir pregação, eu gosto muito de boa pregação, e eu gosto muito daquelas pregações com os termos técnicos, que enriquecem, que legitimam toda a palavra de Deus. Mas Deus, Ele tem me dado a oportunidade nesses dias de quarentena, nesses dias no qual nós não temos saído de casa, de ler e reler os antigos pregadores, os antigos grandes pregadores, aqueles homens e também mulheres que fizeram a diferença no mundo através da palavra do Senhor, através da pregação. E algo que eu achei muito comum em todos eles é que, apesar de toda a competência, de toda a capacidade, apesar de todo o preparo, a pregação desses homens e mulheres sempre foi uma pregação simples, uma pregação direta, uma pregação que desde o mais sábio até a mais simples e humilde criança conseguiriam entender sem grandes dificuldades. Por isso hoje eu gostaria de pregar sobre algo simples, eu quero pregar sobre algo fácil, algo comum nas nossas vidas, e através de muita oração, através da inspiração de Cristo Jesus, eu escolhi, através da palavra de Deus, pregar hoje sobre o pão e sobre a água, sobre o pão e a água, mas é óbvio, não sobre um pão e uma água físico, não sobre um pão que você come e volta a ter fome, e nem sobre uma água que você bebe e volta a ter sede. Deus, Ele me levou a trazer uma mensagem nessa manhã, que fala sobre o pão e sobre a água espiritual que nós recebemos do Senhor. Pois bem, queridos, queridas, o pão e a água, eles são coisas básicas, tanto na palavra bíblica, quanto na nossa vida, no nosso dia. Se nós estamos com sede, nada satisfaz melhor a nossa necessidade do que a água. De fato, não existe nada que nos sacia na hora da sede
como a água. Por mais que existam isotônicos, por mais que existam sucos e bebidas deliciosas, nada mata melhor a sede, nada nos sacia, nos refrigera melhor do que a água. Então a água é algo comum, extremamente comum sobre a nossa vida. E da mesma forma, algo que também é comum em todo mundo, que sacia muito bem a nossa fome, é o pão. O pão, ele é um alimento que você encontra em todo mundo. O pão, ele é um alimento muito barato e que te dá a sensação de estar saciado quanto à comida e que também devolve a sua força, que devolve. Eu acompanho a trajetória de um casal que viaja pelo mundo e eles experimentam várias comidas, eles experimentam várias receitas de vários lugares diferentes, mas algo que nunca falta na viagem deles é o pão. E eles sempre deixam claro que o pão é o alimento que devolve a força, que o pão é o alimento que é fácil de conseguir, é um alimento barato e que te deixa forte. E apesar de que algumas pessoas hoje venham dizer que a gente não deve comer tanto pão assim, que o pão ele é o inimigo de uma vida saudável. O meu avô, ele comia cerca de 3 pães por dia e morreu bem velhinho e bem saudável. Então, o pão, ele não é algo tão ruim assim. E queridos, na Bíblia, a água e o pão, eles são tão fundamentais, mas tão fundamentais que nesses 2 textos que nós lemos, o que o anjo do Senhor traz para essas 2 situações é justamente o pão e a água. Nós vemos que Agar, após uma série de discussões, uma série de problemas e de lutas com Sara, ela é mandada embora com o seu filho. Abraão os despede e os manda sem rumo pelo deserto, e elas se encontram em um momento em que a provisão acaba, em que a água acaba, e o Senhor então ele manda o anjo vir e dar água a Agar, porque a água ia devolver a vida. Da mesma forma, quando Elias ele foge para o deserto esperando a morte, o Senhor manda o pão e a água, porque esses são elementos básicos para que a nossa vida possa continuar, para que a nossa força não cesse. Quando o povo está no deserto, queridos, quando o povo sai do Egito e começa a caminhar para a terra prometida, eles não pedem, quando eles vão reclamar a Moisés pela primeira vez, eles não reclamam pela falta de fruta, eles não reclamam pela falta das cebolas do Egito no primeiro momento, pela falta de carne. Não é isso que o Senhor manda do céu. O que o Senhor manda do céu é o maná, que é justamente um tipo de pão. Ainda, queridos, nós vemos também que esse mesmo povo no deserto, quando eles têm sede, não é suco, não é refrigerante, não é uma Coca-Cola geladinha que o Senhor faz sair da rocha, é a água viva. Assim, nós não precisamos mais de justificativas para dizer que os elementos essenciais que nós podemos encontrar nos relatos da Bíblia e também nas nossas vidas hoje é o pão e a água. E por que não também dizer que quando Jesus ele se dirigiu ao povo em orientação sobre quem ele era, ele se comparou como o pão vivo que desce do céu, ele se comparou como a fonte de água viva, da qual quem bebe nunca mais tem sede. O próprio Jesus, ele se compara com esses 2 elementos tão essenciais para a vida. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. E eu te pergunto, como é que está a sua alma? Como é que você tem estado espiritualmente? Você tem se sentido alimentado? Você tem se sentido saciado espiritualmente? Como que tem sido a sua vida espiritual? Você verdadeiramente tem dito que tem experimentado a força que o alimento espiritual te dá? O refrigério que o alimento, que a bebida espiritual do Senhor te dá? Porque nessa manhã, queridos e queridas, eu quero te dizer que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele quer te saciar, Ele quer matar a sua sede, Ele quer matar a sua fome, e Ele quer fazer tudo isso através de Jesus. Ele quer saciar suas necessidades através da pessoa de Cristo. E por isso, então, vamos dar procedimento. E o primeiro elemento do qual nós vamos falar aqui é o pão. O pão, ele é o alimento que mata a nossa fome e que devolve a nossa força. E mais uma vez, é por isso que no deserto, quando o povo ele vai se queixar para Moisés, o povo ele não pede outra coisa senão o pão. É verdade que depois eles pedem outras coisas sim, mas a primeira queixa do povo no deserto é o pão. O pão, ele enchia a barriga e ele devolvia a força, ele devolvia o ânimo para continuar a caminhada. Quando você come, quando você não come, você não tem força, você não tem coragem, você não tem ânimo. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Quem é a pessoa que após ficar 2 dias sem comer, ficar 2 dias sem ingerir nenhum tipo de alimento, acorda de manhã e diz: nossa, que vontade de fazer uma caminhada de 45 quilômetros, que vontade eu tenho agora de fazer uma grande caminhada, que vontade eu tenho de começar um percurso às 6 da manhã e acabar só às 6 da tarde. Quem é a pessoa que tem ânimo para isso? É óbvio que ninguém, porque sem o alimento nos falta força, nos falta o ânimo, nos falta coragem. O maná que veio do céu, o pão da parte de Deus, ele era justamente o sustento para o povo no deserto, para que o povo não perdesse o ânimo, para que o povo não perdesse a coragem, para que o povo não parasse de lutar. Quando Deus diariamente pela manhã manda o maná do céu, Ele está dizendo: olha, mais uma manhã eu estou te dando força, mais uma manhã eu estou te dando ânimo, eu estou te dando coragem, eu estou te dando a provisão para que você continue caminhando, para que você continue lutando, porque você tem um alvo, você tem um rumo, você tem um destino, você tem um lugar para onde eu estou te mandando, diz o Senhor, e porque eu estou te mandando, eu estou te dando a provisão. E esse pão que desce do céu, ele é a provisão. Da mesma forma acontece com Elias. Elias, ele acaba de desafiar os profetas de Baal, ele acaba de testemunhar um milagre do céu, que foi o fogo que veio e consumiu todo o altar. Mas quando a rainha Jezabel faz uma ameaça à vida de Elias, Elias ele se desespera e ele vai para o deserto esperando a morte. Elias ele foge e vai para o deserto dizendo: Senhor, eu quero morrer, Senhor, eu não quero mais viver, a minha vida acabou, porque só eu sou fiel em Israel, todo o povo me abandonou, e agora mesmo diante da tua glória consumindo o altar, o povo não se converteu a ti. Isso acontece, queridos, porque o que acontece, para nós podermos contextuar, no tempo dos juízes, no tempo em que Elias viveu, no tempo dos profetas, quando o povo se distanciava do Senhor, Deus levantava um profeta, levantava um ungido, levantava alguém, e esse alguém fazia um sinal no meio do povo. E após ver o sinal do Senhor, todo o povo se convertia, pedia perdão e voltava para os caminhos de Deus. Só que com Elias não foi assim. Ele fez todo aquele maravilhoso sinal, ele matou todos os profetas de Baal, e no outro dia o povo continuou se prostituindo com os falsos deuses, e Elias ainda recebeu uma sentença de morte. Então Elias ele fala: Senhor, a minha história acabou, eu não tenho mais ânimo, eu não consigo mais continuar, eu não tenho mais coragem, eu já fiz tudo que eu podia fazer e não dá mais, por isso eu quero a morte. Ele vai para o deserto. Quando ele se deita debaixo dessa árvore, ele não deita para descansar, ele não deita para esperar o momento do sol passar e continuar a viagem, não, ele deita para morrer. Ele não acredita mais que ele pode continuar, ele não tem mais forças para continuar, e o Senhor então manda um anjo, e esse anjo traz o pão, e ele traz o pão como quem diz: Elias, você precisa comer, porque a sua história ainda não acabou. Elias, você precisa ter coragem, você precisa ter força, come, levanta e vai, porque o Senhor ainda tem algo contigo. E nós vemos que foi isso que Elias fez. Elias comeu o pão, Elias se levantou, ele foi para a caverna, teve um momento com Deus, desceu de lá, ungiu um substituto que foi Eliseu, ungiu líderes. Elias continuou a caminhada, Elias continuou cumprindo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Por quê? Porque Elias recebeu força, porque ele recebeu o ânimo, porque ele recebeu a coragem e o incentivo da parte de Deus. Ele recebeu o pão vivo do Senhor que veio do céu, e isso devolveu a ele a força e a coragem para continuar. E querido, eu quero te perguntar, minha irmã, eu quero te perguntar, e você? Para nós, Jesus, ele é o pão que veio do céu, ele é o pão que Deus deu ao seu povo para saciar a nossa fome, para recuperar as nossas forças, para devolver o nosso ânimo, a nossa coragem para continuar caminhando. É para isso que Jesus vem. Ele vem para matar a nossa fome espiritual, ele vem para matar a sua fome de justiça, a sua fome por algo mais. Ele vem para te devolver as forças, para te prover o ânimo, a coragem, para que você continue caminhando. Foi para isso que Deus enviou Cristo Jesus, para que você não desista, para que você vá para onde Ele está te enviando. Queridos, Jesus, Ele te devolve a tua coragem para você continuar lutando. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez tenha te faltado a força para lutar,
Talvez tenha te faltado a coragem para continuar lutando. Talvez tenha te faltado o ânimo. Talvez você não sabe mais se você quer continuar indo para onde o Senhor te mandou. E se esse é o caso, eu quero te dizer, hoje existe um pão vivo que desce do céu, Cristo Jesus o Senhor. E hoje Ele está te devolvendo a força, o ânimo e a coragem. Não pare, porque o Senhor está mandando a provisão, o Senhor está mandando o pão. Se você tem fome espiritual, se você precisa de ânimo, eu quero te dizer, Jesus é esse alimento espiritual que está te devolvendo a força. Não pare, porque o Senhor em Cristo Jesus te devolve a força. E agora falando um pouco sobre a água, querido, a água ela é a fonte primordial da vida. Sem a água nada e nem ninguém vive. E eu digo isso e eu acho isso tão lindo. A água ela está tão diretamente ligada à vida de todas as coisas, que a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1 nos diz assim, que a terra ela era sem forma e vazia, que nada no mundo existia. Contudo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes de nada existir, antes que não houvesse nada, o Espírito de Deus, ele já pairava sobre as águas. E é óbvio que aqui nós não estamos falando de uma água física. Nós não estamos falando de uma água que nós podemos tocar. Nós estamos falando de uma água espiritual. Essa água que nos sacia da sede, ela que mata a sede dos sedentos. Queridos, tudo que existe precisa da água, a planta, o animal, as pessoas, a terra, tudo precisa de água. E a água, se por um lado o pão é aquilo que devolve a força, que devolve o ânimo, é o alimento que nos dá a coragem, a água, ela é de fato aquilo que produz em nós a vida. Só para você entender, estudos médicos, cientistas, eles afirmam com muita certeza que uma pessoa pode ficar até 30 dias sem comer nada. De fato, no Guinness Book, o livro dos recordes, o recorde da pessoa que ficou mais tempo sem ingerir nenhum tipo de alimento foi de 51 dias. Esse é o recorde mundial da pessoa que ficou mais tempo sem comer nada, sem ter nenhum alimento posto em sua boca, em seu estômago. Mas é unânime também dizer que de 3 a 5 dias sem beber água, você morre, a sua vida acaba. No primeiro dia você fica sedento, no segundo dia você já começa a ficar desesperado, no terceiro dia os seus órgãos começam a entrar em colapso, e em 4, 5 dias no máximo, a sua vida ela acaba, porque a água, ela é primordial para nos manter vivo. E é por isso que nós vemos aqui no texto de Gênesis 21, que quando Deus manda o anjo para Agar e para Ismael, o que a Bíblia nos mostra não foi que ele deu o pão, o que ele deu foi a água. Ele estava naquele momento, queridos, como nós vemos, Agar ela abandona a criança debaixo de uma sombra de um arbusto e ela vai para longe, porque ela não quer ver a criança morrer. Ela diz, eu não quero ouvir o choro do menino, não quero vê-lo perder a vida. Porque sem água nada vive, ainda mais na região como o deserto. Queridos, quando Deus ele manda água, Deus ele está nos devolvendo a vida. Ele está nos devolvendo a vida mesmo para aqueles que estavam prestes a perdê-la, para aqueles que estavam prestes a morrer. Por isso que a água, ela vem sobre nós como água de vida eterna. O nosso Deus, ele é tão lindo que ele tira a água da rocha no deserto, ele provê a água que traz a vida para o seu povo, mesmo aqueles que estavam mais sedentos. Assim como no deserto, o Senhor ele fez da rocha uma fonte de água viva. O Senhor pode tirar de onde você não espera, de onde você não imaginava, água para matar a sua sede. O Senhor ele pode te devolver a esperança de uma vida. E como que nós encontramos essa água de vida? A palavra de Deus no livro de João nos explica. Quando Jesus ele se encontra com aquela mulher na beira do poço e pede água, e a mulher ela entra em uma conversa teológica com o Senhor Jesus ele diz, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, você me pediria água e eu te daria água viva, da qual você nunca mais teria sede. Jesus, ele não é só água. Jesus, ele é a fonte de águas vivas. Jesus, ele é a fonte de vida. Ele é a fonte que nos devolve a vida. Jesus, ele vem e traz a provisão ao sedento, mesmo onde a provisão ela não existe, mesmo onde a provisão não tem como existir. Ele devolve a vida e cria em nós uma fonte perpétua
de vida em abundância, de vida eterna. Queridos e queridas, nós servimos ao Deus que nos devolve o refrigério. Nós servimos e vivemos diante de um Deus que nos dá a vida, e essa vida nós encontramos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele que é a fonte de águas vivas. E sim, eu concluo dizendo, Jesus, Ele é a fonte de águas vivas. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é tudo o que nós precisamos para termos vida pela eternidade. Se você, querido, perdeu as suas forças, se você já não consegue mais caminhar, se você acha que já não tem mais como você ir para onde Deus te mandou, se você não tem mais coragem, eu quero te dizer, Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu e que quer te devolver a coragem para você continuar caminhando. Se você sente que a sua vida está acabando, se você já viu morrer os seus sonhos, se você já viu morrer os seus planos, se você já viu morrer os seus projetos, eu quero te dizer, Jesus, Ele é a fonte de águas vivas, que hoje te chama de novo para a vida. Jesus, Ele quer te devolver a vida. Talvez você diga, mas pastor, eu sou como um galho seco, que já não tem mais vida, fincado no chão, eu só estou esperando que as minhas raízes morram. Senhor, eu já fui uma árvore frutífera, cheia de folhas, mas hoje eu sou um galho seco, hoje eu sou terra seca. Se você é alguém que está dizendo isso, eu quero te dizer, hoje Cristo Jesus, Ele está te chamando para que você volte a florescer. Deus, Ele quer fazer de você uma árvore que vai voltar a dar folhas, que vai voltar a dar frutos, que as pessoas que passarem por você vão ver que em você existe um Deus que te dá vida. Cristo Jesus, Ele é a nossa provisão, Ele é pão para quem tem fome, Ele é água para quem tem sede, Ele devolve a vida e a coragem para aqueles que querem continuar, para aqueles que não querem parar. O Senhor Jesus, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Então venha para Jesus e deixe que Ele escreva essa nova história. Venha para Jesus e deixe que Ele te dê as forças, que Ele te dê a provisão para que você continue no seu caminho, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, nós rendemos glórias ao teu nome, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos dado vida. Ó Pai, nós temos vivido um tempo de luta, nós temos vivido um tempo de preocupações, um tempo de medo, no qual nós não sabemos, Pai, como será o nosso dia de amanhã. Hoje nós estamos com saúde, mas nós vivemos com o medo, Pai, de saber se amanhã nós faltaremos a saúde, se amanhã nos faltará a força, se amanhã nos faltará a coragem. Ó Pai, mas nós cremos que mesmo diante de tudo isso, nós temos em Cristo Jesus uma fonte perpétua de vida, Pai. Nós cremos que Cristo Jesus é aquele que nos dá a provisão. Nós cremos que em Cristo Jesus nós temos o pão que sacia a nossa fome, nós temos a água que sacia a nossa sede, a nossa fome e a nossa sede espiritual. Por isso hoje, Pai, nós te pedimos, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, derrama o teu querer sobre nós. Ó Pai, se há entre nós alguém que está ouvindo essa mensagem, Pai, que está sedento, nós te pedimos que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha e traga provisão sobre esta vida, Pai. Ó Deus, se existe alguém que nos ouve nesta manhã, Pai, e que essa pessoa já desistiu de sonhos, de planos, de projetos, Pai, nessa hora eu quero te pedir no nome de Jesus, vem devolver o ânimo, vem devolver a força, vem devolver, Senhor, Pai, essa visão, vem abrir essa visão, Senhor, para que essa pessoa veja que existe um poço, que existe uma fonte de água, e que essa fonte de água é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, essa é a nossa oração. Isso é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, nos devolve a vida e a vida em abundância. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós recebemos a bênção agora ou depois, Almir? Depois. Amém. Então passo a palavra ao Almir. Amém, meu irmão e minha irmã. Obrigado, pastor, por essa palavra inspiradora e desafiadora. Mais alguns avisos rápidos. Eu queria te convidar a ficar ligado novamente nas mídias sociais. Hoje os juvenis vão ter uma experiência de fazer uma classe online. Então o Weber, daqui a pouco, que é o professor dos juvenis, ele vai fazer uma sessão de hangouts com os alunos da sala.
Nós estamos nos organizando dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs. Então, se você quer participar, você precisa de suporte para poder, de repente, fazer uma sessão online com os alunos, dá um toque para mim, dá um toque para o pessoal da comunicação. A gente vai te auxiliar com algumas ferramentas para poder fazer aí a continuidade dos nossos estudos bíblicos, das nossas classes e assim por diante. Tá bom? Eu queria chamar o pastor aqui para dar a bênção para nós. E, em sequência, nós vamos encerrar o nosso culto. Amém, queridos? Recebamos então a bênção do Senhor, na certeza de que é Ele quem nos supre e que nos dá a vida. Que o amor do nosso Deus, esse amor que nos traz a paz, que excede todo entendimento humano, que seja isso que guarde as nossas mentes. Que seja a força e a coragem de Cristo Jesus que nos motiva, aquilo que enche os nossos corações. E o refrigério que vem do Espírito Santo de Deus, que nos acompanhe por todos os tempos e lugares. Igreja amada do Senhor Jesus, que sobre eu e você, a nossa casa, nossos sonhos, nossos planos e projetos, esteja a bênção do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, e do Deus Espírito Santo. Amém. Glórias ao Senhor. Dos montes corre para teus rios de amor. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre.